Boa noite, Brino, meu caro. Como é que você tá? A priori, eu vou pedir desculpa pela demora, mas é que a capacitação original teve um probleminha com o áudio. Esse senhor que vos fala que não é muito inteligente esqueceu de colocar o áudio pra gravar, então. E aí, vamos regravar. Eu vou ficar um pouquinho diferente, que no original veio o conselho participar, né? A Levitão e a Bela. É muito legal, principalmente vocês têm mais contato com eles. Mas como ela não ficou gravada, você me desculpa. Eu vou falar a parte que eles falaram por cima, só pra manter esse contexto, que é importante. Desculpa a demora também, eu tô um pouco gripado, então vai ter pausa pra tosse no meio da gravação e eu tô com as 40 provas semana que vem. O estado de setembro pegou mais matéria do que dava conta. Então, tá fumo. Mas enfim, vamos que vamos. Primeiramente, olha essa fotinha bonitinha da diretoria de projetos. Eu coloquei porque na hora da capacitação os meninos reclamaram que a capa da capacitação era essa, estava tampando a gente. Mas enfim. É legal que o copo é de Jameson, né? Então, ó, pinguço. Mas. E outra coisa também, como você não apareceu em nenhuma dessas reuniões essa semana, eu me sinto na obrigação de falar um bem-vindo. Deixa eu até aumentar minha câmera. Uau! Me vendo em alta resolução. Alta resolução não, é o tamanho. Mas eu me sinto na obrigação de falar um muito bem-vindo à diretoria de novo, tá? E a gente tá muito feliz de te ter aqui. Bem-vindo à família, tá? Sinta-se parte. Qualquer coisa, encha a paciência. Tem que encher. Uau, mudando aqui, desce de novo. Poing. Agora tá no tamanho razoável. Vou botar aqui no cantinho. Pronto. Isso aqui tá fora de... tá bom. Enfim, vou continuar, perdendo foco demais. Mas enfim, o objetivo dessa capacitação ela é para fazer o onboarding, né? O embarque da equipe de projetos em 2022 e de vocês na equipe de projetos. Então ela trata muito da nossa missão, dos nossos objetivos. É um resumão de onde é que a diretoria de projetos veio, para onde é que ela vai, qual que é a nossa missão e quais são os nossos objetivos. Então tá aqui o sumáriozinho da capacitação. 5 partes. Dativo, uma história em construção. Projetos, uma jornada de aprendizagem e amadurecimento. Dativo como parte de uma rede. Nossa missão como empresa e diretoria. E objetivos de 22. Ok, a primeira parte foi dada pela Lê. Ela é muito fofa. Enfim, é uma pena que eu não gravei, mas a Lê é linda, tá? Ela tá aqui desde sempre. Então ela foi assessora de qualidade por um ano, diretora de qualidade em 2, assessora de marketing em um, comercial em outro e conselheira esse ano. Ou seja, já fez de tudo. Qualquer coisa que você precisar, você caça com a Lei que ela vai te dar uma ideia. Sempre. Aí a Lei, ela montou esses slidezinhos aqui. Deixa eu ver se eles estão bonitinhos. Então assim, como chegamos até aqui? Conselho da Ativa Júnior. Pá. É um resumão da história da empresa. Eu vou tentar, na melhor das minhas capacidades, replicar o que a Lei falou, mas... Enfim, vai ser resumidão. Datinha do tempo. Em 2002, começaram a fundar a EJ. 2012. 2002 é um ano mais velho do que eu. Mas enfim, um ano mais novo. Começaram a fundar em 2012. De 2012 a 2016, ninguém tem a mais puta ideia do que aconteceu. Sumiu o documento, sumiu o papel, sumiu tudo. A gente não tem registro documental, a gente não sabia nada. Mas dizem que foram os anos de ouros da DATS, né? Que estava entrando muito projeto, a DATIVA tinha movimentação, era presente no DQ, a gente tinha uma boa relação com o departamento, enfim, era uma coisa linda. Em 2017 foi o pandemônio, em 2018 a Fênix ressurge, em 19 começa a andar, em 20 federa no núcleo, em 21 a DATIVA começa a faturar, e em 22 está na nossa mão agora para fazer. Então vamos lá. Final de 2016, a Dativa tinha 6 mil reais em caixa. Vamos lá pensar. Eu vou até fazer esse comentário. Esse ano a gente terminou com 2.500 ano passado. Calculadora de inflação. Então vamos lá. Olha aqui, se a gente vier em 12 de 2016, meu Nunlock destravou. Cacete. Em 12 de 2016, se a gente vier aqui, meu teclado deu pau. E aí? 12 de 2016. Porra. Vai, caralho. 12 de...
Ele não quer ter uma barra a mais. Ok, eu sou idiota. Isso em 12 de 2016 até 12 de 2021, que eu acho que é o mais deve ter, né? R$ 6.000. Vai corrigir isso por inflação. Ou seja, em valores atuais, seria isso daqui que a Dativa teria em caixa, 10 mil. É completamente fora da nossa realidade hoje em dia, pra você ver onde é que ela tava, né? Aí a Dativa foi fazer uma festa pra comemorar os 500 seguidores no Instagram. Pra você ver, né? Fazendo festa, Dativa voando. E começou a ter um probleminha com o DQ, notadamente a Marilac. Foram fazer um projeto de restauração de pintura e deu pau. E a Marilac até hoje é um professor detratora, fica falando mal da gente pros outros. Mas enfim, e também o pessoal não tinha muito hábito de anotar as coisas em papel. Então a gente praticamente não tem conhecimento do que aconteceu nessa época. Sumiu tudo. Aí os R$ 6.000, vamos lá, pra 2017. Somem os R$ 6.000. Somem. Evaporam, zero caixa. Ou seja, começa 2017 sem um puto de um tostão. E é um comentário que a gente sempre tem que ter um dinheirinho no caixa para pagar algumas coisas, tipo domínio de site, esses paranauês, né? Que é o normal. A gente começou a ter uma relação ruim com o DQ, né? Deu problema, aí professores conversam entre si, a gente fica queimado. E os alunos começaram a ficar bravos com a gente, por causa de alguns problemas que aconteceram. Um processo seletivo muito mal feito, a SENC, né, que na época era a semana do empreendedorismo, não era a semana da química, foi muito ruim, a pessoa começou a ficar puto. Enfim, a gente tinha pouca interação com o núcleo FMG, que é o avô da central. O núcleo FMG virou a BH Júnior, que virou a central. A gente não tinha dois diretores de qualidade do JF. As diretorias não tinham planejamento, não fazia nada, era um troço amorfo, anódino, morto. As reuniões gerais e de assessores sem foco, ou seja, não tem nada acontecendo. O que você vai discutir na RG e na reunião de assessores? Porcaria nenhuma. O presidente sumiu. Os membros também foram embora, porque ninguém vai ficar aqui de bocó. Porra, qual que é a única solução? Vamos declarar falência? Não, aconteceu a revolução dos assessores. Assessores do mundo univos contra o capital. Não. Enfim. O presidente sumiu lá pra agosto. Aí em outubro o cara volta e me solta. Não, vamos declarar falência e criar uma outra EJ. Depois. Aí os assessores da Dativa viram e falam, não, isso é maluquice. E eles assumem na cara e na coragem a responsabilidade de serem os diretores o ano que vem e de fazer o treco rodar. Você vê o naipe do povo, né? Por isso que eu tiro o chapéu pra Dona Lê. Esse foi o ano que ela entrou. Aí a gente vai pra... O pandemônio acabou, né? Foi um caos, aí vai pra 2018, que é o início do ressurgimento. É o planejamento para um ano sabático, ou seja, em 18 já se planeja o que vai começar a fazer. Tem que ser um ano sabático. A gente não vai vender nada, a gente não vai fazer nada, a gente vai organizar. Então a gente começa a mudar da ativa de dentro para nossa imagem de fora. Então no primeiro semestre tem uma reestruturação interna total, de diretoria por diretoria. Cada diretoria vai pegando, vai montando os processos, fazendo benches, tentando entender. Aí se faz o primeiro pé da ativa, que é baseado em BSC. Ele não deu muito certo. A lei falou mais disso em detalhes, mas é sempre uma história de erro e aprendizagem. Você faz um negócio, não dá bom, volta de novo para a planilha de desenho, você tem que desenhar mais um pouquinho. Eu acho que meu áudio está meio estourado até agora, não tenho tanta experiência com gravação, mas enfim. Aí você vai fazendo, dá errado, volta, mapeia o que deu errado, tenta, faz de novo e vai indo. Aí você fez esse BSC. Não foi muito bom, mas você já norteia, né? O BSC é Business Scorecard, é um conjunto de metas. É o que a gente vai usar no planejamento no pé desse... Não, as metas desse ano vão ser baseadas nessa metodologia. Segundo semestre fazem um processo seletivo, né? Como teve muita evasão, a Dativa tinha muito pouca gente, então tem que recompor. Aí entrou muita gente, todo mundo que queria entrar entrou. Foi nesse processo seletivo que algumas grandes almas da Dativa, tipo a Ana Laura da vida, entraram, o Vitão também. Esse do início de 19, e nos dois de 19 e nesse de 18 entraram umas grandes figuras. E, bem,
tinha parado, né? Ninguém fazia uma SENC desde 2016, fizeram a primeira, que foi essa Semana do Empreendedorismo em Química. Não deu muito certo, porque essa temática de empreendedorismo não vende no departamento. O pessoal tem um viés mais acadêmico, de licenciatura, pesquisa, então você tem que conhecer seu público. Começaram um novo relacionamento com o departamento de Química, ou seja, do zero, né? Agora a gente tem que construir essa reputação, porque já tá manchada, a gente tem que fazer esse trem funcionar. O caixa zerado, zero, redondo, zero. A empresa não tinha CNPJ, o povo conseguiu perder o CNPJ lá em 17. Como que faz isso? Eu não conheço o arcabouço jurídico, nem a lei sabe, mas perderam. Egindo, se você não tem CNPJ, você não consegue fazer contrato para fechar projeto. Porque aí você tem que tirar a guia de imposto, esse escampau todo, e não tem como. Zero caixa. E começamos a ter um contato com a BH Júnior, que é o pai do núcleo central. A presidente da Dativa, que era Letícia Sarro, se eu não me engano, também era presidente da BH Júnior. Então, figurinhas se trocavam. E o núcleo, a BH Júnior deu um suporte absurdo pra gente começar a andar. Só que você concorda que a gente fica muito dependente, né? A gente depende da Letícia fazer a pontezinha pro trem rodar. Então isso foi complicado. Aí tá, 2018, 2019, desenvolver para crescer. Aí a gente começou em evento do MEG, fazer muito bench, criou o núcleo comercial, que ele era junto com o marketing, ou seja, criou um pessoal que o foco deles é vender, vender e vender. Não porque tem funil de venda, relação com o cliente, tem que estruturar o CRM, esse tipo de coisa, mas CRM é gestão de relacionamento com o consumidor, tá? É como é que você faz o contato, qual frequência são os seus repasses, esse tipo de coisa. Mas ele tem um foco maior nisso, acompanhar projetos. Começou a melhorar um pouco o relacionamento com o DQ, ou seja, começou a desenvolver mais um relacionamento, participar de coisas do departamento, ajudar de mudanças de algum negócio e tal. O DQ até começou a ajudar a gente a pagar o contador pra gente recuperar o CNPJ, né? E a gente começou a fazer reunião periódica com o chefe, que era o Rubem na época, com o Rochelle, que é o nosso orientador, mas a relação ainda é meio trêmula porque a gente faliu e por aí vai. Reformulou a SENC, virou a Semana da Química, cortaram o empreendedorismo porque não vende. Conquistaram o CNPJ e começou a regularização. E como a gente ainda não fazia projetos, vendeu o Correio Elegante rifa para levantar o caixa para a gente regularizar os documentos, pra você ter ideia. E até hoje, em 22, a gente tem dívida de 16 para pagar. Pra você ter noção do caos. Essa geleia da Leia é famosa, tá? Toda hora alguém fala, mas foi o primeiro projeto, depois de 2016, que a gente fez. Um projeto de rotulagem e conservação de alimentos. Aí fizeram um novo PE de 2 anos, que é o PE com OKR. E deu meio errado, aí a gente vai conversar depois. Mas aí você sempre vai atualizando. E por aí vai. E focou bastante em gestão de conhecimento, que é gerar documento. Vamos gerar documento. Depois a gente vai contextualizar a história de projetos, mas 19, porque a pauta da Isabela era história de projetos. Em 19, a diretora, a Ludmilla, era um poste. Não fazia nada. Como a lei disse, é muito pé no chão. Medo de tudo. Aí a diretoria ficou parada, não fechava projeto, não fazia nada. Pá, que trem lento. E não rodava. O projeto ficou morto. Então, a EJ começou a andar mais, o projeto ficou paradinho. Agora vamos para 2020. 2020 foi um ano cabalístico. Em 2019 entrou a diretora de projetos antes da Bela, e a Bela também. O diretor de projetos antes da Bela foi a Isabelle, muito amiga minha. Curiosidade, eu, a Isabelle e a Isabela somos da mesma turma, então é 3 anos da mesma entrada, todo mundo 19/1. Mas entrou todo mundo nessa época, então foi um pessoal forjado no fogo. Eu tive que trabalhar com palitos, sabe? Não tinha metal, a gente teve que fazer as ferramentas com pau e pedra, tipo esse tipo de coisa. E imagina o quão louco que é você chegar num lugar, você não tem processo nenhum, documento nenhum estruturado, igual esse manualzinho de diretoria que a gente deu pra vocês quando vocês chegaram. Não existia. Não tem. Não funfa. Você não tem orientação nenhuma, você não sabe como é que você faz nada. Você tem que aprender tudo do zero. Era essa vibe. A gente vai pra 2020.
foi um ano focado no crescimento. Aí esse ano, o diretor foi o Paulo, diretor de projetos a Isabelle, a qualidade, a Ana Laura. Você já deve ter visto a Ana Laura também, mas é o pessoal mais mítico da Dativa. O Vitão foi diretor de marketing. Deixa eu lembrar. O de JF, a RH ficou vago, né? Então o Paulo foi diretor dos dois. E JF era Yasmin também da minha turma. Comercial ficou na mão do Rafa, também era da minha turma. Eram uns três cavaleiros, a Yas, o Rafa e a Belly. Andou bastante, boa parte que a gente está estruturado, Scrum, como é que a gente faz, como é que a gente lida com o cliente, a versão antiga do manual de diretoria, planilhas, escambau começou a ser feito aí. Então a diretoria de projetos e a Dativa tomou a cara que a Dativa tem hoje muito em 2020. Que começou a, né, dar um gás, andar. E começou a desenvolver. Então foi um ano focado muito em crescimento. Teve a pandemia, né? Começou o ano, todo mundo, agora vai. Aí vem a pandemia, adapta ao modelo remoto, né? Então o primeiro semestre foi muito perdido nisso. E a gente começou a ter um maior foco em realização de projetos. Aí esse ano já tiveram alguns, a coisa começou a funcionar. Mas a gente ainda tá bem maturo, né? Porque você tem que ir fazendo projetos para você entender como é que a sua metodologia de gerenciamento tá, mapeando erros e melhorando isso ao longo do tempo. A documentação desse ano que a gente vê era muito burocrática, ou seja, o pessoal conversava muito sobre o projeto, demorava para mandar solução. Então, por exemplo, se fosse fechar um projeto de consultoria, não importa quão boba a consultoria for, tinha que fazer a viabilidade antes. Aí a pessoa ficava 4, 5, a pessoa ficava 2, 3 semanas fazendo um negócio que pode ser que não ia, ficava aquela... Não é dinâmico, incomoda o cliente, sabe? Então, começou a ter esse foco e a gente foi aprendendo fazendo. A gente começou, fez a primeira Senc online, eu fui nesse ano, ela foi ótima. E a Senc de 19 também foi mítica. Teve uma palestra com um físico que ele estava conversando sobre o jeito que o seu cérebro é dobrado e quão rugoso seu cérebro impacta na sua chance de ter Alzheimer. Aí começou a ter uns negócios mais... A Senc de 2020 foi a primeira online. Ela foi mais fraquinha, mas ela também foi muito boa. Eu participei. A gente fez a rotulagem, que até hoje é o que mais sai na Dativa, né? E fez o novo PE, que é o PE de 21-22, que é o que a gente está usando nesse ano. Que é o que está norteando nossas metas, o que vai ser feito, nossas culturas, nossos valores. Então, essa base saiu daí, no finalzinho do ano. E no finalzinho do ano vem um prêmio a mais, a gente foi federado Núcleo Central. Aí você vai me perguntar, tá, mas... Legal, vocês foram federados, para que serve isso? Quando você é federado, você passa a fazer parte de uma comunidade. Como assim? Você tem várias empresazinhas júniores, podem não ser do seu mercado, mas elas entendem o tipo de demanda que você tem. Como é que você vai convencer um cliente a fechar projeto com uma empresa menor? Como é que você vai fazer as coisas funcionarem? Quais metodologias funcionam? Elas podem não ser do seu mercado, mas você troca figurinha. Troca muita figurinha. E como o núcleo tem que bater metas GJs, por exemplo, o núcleo tem que 80% das GJs do núcleo tem que ser de alto crescimento. Então é do interesse deles ajudar você a se organizar. Como assim? Se a Dativa não for de alto crescimento, o núcleo não bate a meta. Então eles ajudam você a arrumar projeto compartilhado, ajudam você a fazer bench para tampar alguma necessidade do gerenciamento de projetos. Eles te ajudam. E o pessoal dessa época, a Lei e o Vitor falaram, até brincava que é melhor você ser desfederado, é melhor você perder o CNPJ do que você ser desfederado. Porque você ficar sozinho sem ter a quem recorrer é horrível. Se você perder o CNPJ e estiver dando um núcleo, pelo menos eles te ajudam a arrumar de novo. Só que você precisa ter o CNPJ para estar no núcleo, então esse é editado, mas é tecnicamente impossível. Se você perder o CNPJ, você é desfiliado do núcleo, tem esse processo. Enfim, tem gente. 2021, né, o ano passado, que a Tati faturando. A gente teve alguns problemas. A gente teve alguns diretores, notadamente o Dani, que abandonaram a diretoria dele sem saída formal, então o pessoal ficou sem norte. Dani é o diretor do comercial. O Osório saiu da química no início do ano, mas ele ainda acompanhou a qualidade até outubro. O Pedro, a mesma coisa, ele acompanhou até dezembro, então, sabe? A gente teve essas fugas de diretores, então
teve um probleminha de organização, porque é muita responsabilidade do diretor montar o planejamento da diretoria. Entende? Mas a gente teve um foco muito grande em melhorar a relação com os alunos do DQ. Tanto é que vocês, jovenzinhos, passaram por um processo até melhor, eu acho. Um processo seletivo mais organizado, mais simpático, mais voltado. Foi um dos melhores que a gente já fez, assim, em questão de organização. Mais voltado para a sua experiência simpática. A gente teve a primeira jornada voando alto, que é... eu não lembro o que isso é, mas é alguma coisa da área comercial, ou seja, para fazer o treco funcionar, para ir crescimento. A segunda Sync Online, ela foi mais comparado com a dos outros anos. Mas ainda assim, ela funcionou muito bem, mas muito bem. Ela fez o objetivo, ter pautas diversas. Para a temática que escolheram, que foi bem nichada, que é Sync Saúde, eu ajudei a organizar, né? Então, é a temática que nós escolhemos, eu tô nesse balde. Ela não é mais ideal, mas aconteceu até bastante coisa. A gente passou a seguir o nosso pé, ou seja, o nosso trabalho é norteado nas metas que a gente define. A gente não está trabalhando por trabalhar, a gente trabalha com foco. No primeiro semestre a gente bateu a meta de faturamento, que é um marco para a Dativa, lembra que a gente não vendia nada? A gente está vendendo, está faturando, tem coisa acontecendo, a gente fez 2 mega consultorias ano passado. Consultoria é muito legal, porque são as coisas estranhas. Você deve ter visto, né? O Matheus deve ter falado com você, mas posto, chegou um cara, vamos analisar meu combustível aqui e fazer uma cartilha. Chegou outro cara, eu faço um uísque aqui, vamos testar pra ver se eu morro tomando ele. Mais uma porção de rotulagem. Teve um cara que rotulou 11 produtos no final do ano, o Saulo. Então você vê que tem esse nível de maturidade vai aumentando. Certo? A primeira indicação para uma rotulagem que a gente fez do peixe indicou açougue, ou seja, uma rotulagem de 500 indicou uma de 1000. O trabalho foi tão bom que a pessoa indicou, ou seja, biscoitinho pra gente de projetos, tá? NPS Promotor. O que é NPS Promotor? NPS é o Net Promoter Score. É uma avaliação de 0 a 10 que você manda para o cliente depois que você entregou o projeto. Pergunta a satisfação dele. Aí ele pode responder de 0 a 10. Se vier de 1 a 6, é detrator, é um resultado negativo. Aí o NPS é uma fórmula, tá? É os promotores menos os detratores dividido pelo número de análise total, se não me foge a memória, número de resposta total. Se você tem muito detrator, não importa, você pode ter muito promotor que vai dar na mesma. Então, se a gente teve um NPS promotor em todos os projetos, todos os nossos clientes avaliaram 9 ou 10 nossa entrega. Você tem o nível de qualidade que o projeto fez ano passado. A gente tem que manter isso esse ano e expandir. Mais biscoito pra gente. E a gente reestruturou muitos processos internos, ou seja, o RH se reestruturou quase todo ano passado. Projetos mesmo, tem o PIP, tem o PI, que é tudo novo e umas coisas diferentes, tá? Eu arrisco dizer que são os dos mais avançados do MEG, pelo menos aqui no núcleo, nesse quesito de gestão de inovação. A Dativa puxa, tá? E é muito legal. Você vê a transição da Dativa que tinha que pedir bench para uma Dativa que as pessoas pedem bench porque a gente referencia algumas coisas. Entende? Só que projetos foi especial. A gente teve muito pouca vacância. Ficou pra parte do ano, eu e a Bela. A gente tem muita coisa acontecendo. Imagina. Eu e a Isabela dividindo todo o trabalho da diretoria. O caos que não é. Então a gente não conseguiu estruturar mais, criar novas soluções, né? Sem ser rotulagem, porque faltou tempo. A gente só gerenciou projetos, enfim. A estruturação interna aconteceu eu arrisco dizer, do meio de outubro pra frente, que foi depois que o Samuel e o Matheus entraram, e começou a funcionar bem, sabe? A gente começou a ter tempo para fazer isso. Aí eles entraram, gastaram um mês para pegar o ritmo, aí depois desafogou eu e a Gabriela e a gente começou a fazer o negócio acontecer. Ter mais planejamento da diretoria, ter mais estruturação e por aí vai. Então começou a funfar. E agora a gente tem 2022. Agora o pepino tá na nossa mão, né? A bola tá na nossa quadra. O que a gente quer pra dar ativa daqui pra frente? Como é que você, amiguinho, pode ajudar? Pensa. E qual a história que você quer ver agora em 2022? É isso. Isso foi muito palestra de coach motivacional, mas enfim. Agora voltando pra cá, a gente tem a parte da Bela que ela não aconteceu na capacitação presencial, porque o tempo foi muito mal montado, então ela demorou demais, mas ela já está dissolvida ali na parte da lei, que é essa história de projetos. Ou seja, a gente aprendeu muito com os nossos erros.
E você tem que ter certeza de uma coisa, Briner. Você só não pode errar numa situação. Errar a parte técnica quando você vai entregar para o cliente. Como assim? Como a gente mexe com química, agora deu calor. Falando muito, gesticulando pra cacete, aí fica difícil. Mas como você está mexendo com química, se você estiver mexendo com software e você errou o que você mandou para o cliente, você consegue reprogramar. Você vai sentar lá no seu computador, você come as horas suas, né? Mas você está corrigindo seu serviço. Você consegue entregar a versão 2 para o cliente. Agora, química não. Depois você mandou para o laboratório fazer uma análise, o resultado é aquele. Você tem que pagar para fazer de novo. E o cliente vai pagar? Não, você tem que tirar do seu bolso. A gente tem dinheiro para tirar. Não. Então a única parte que você não pode errar é a parte técnica de projeto. Agora, errar em estruturação interna, ok. Errar em desenvolvimento de solução, ok. Errar alguma coisa no relatório sem ser muito profundo, que tem que repetir a análise, ok. Errar é humano, você tem que sempre estar fazendo coisa nova, porque senão você não sai do lugar. Lembra da história do Ludmilla, que ficou um ano inteiro sem fazer nada, que tinha medo de tudo. Dá a cara a tapa, inova, 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 e se der errado, a gente senta, não vai reclamar que deu errado, e a gente vai dar um jeito de consertar. Sempre assim. Conta comigo, conta com o resto da diretoria. Se alguma coisa der errado, o erro não é seu. O erro é da diretoria, a gente vai sentar e vai montar junto como é que vai ser a correção. Tá bom? Você tem que ter isso na sua cabeça. E se você empacar e não quiser fazer as coisas diferentes, eu vou te dar um belo cascudo. Né, ô seu bolha? Mas enfim. Continuando. O Vitão, ele falou muito... Se legal é que eu coloquei a foto da Bela embaixo, copiei o slide, então ó... Bela depois meu Vitor. Mas ele é multiuso, ele já fez. Ele foi assessor de marketing, diretor de marketing, assessor de gestão e agora ele é conselheiro. A parte que ele falou foi muito ativo como parte de uma rede. Como assim? Vamos lá. Vou deixar esses 3 pontinhos te dando toque o tempo inteiro. Se segure. Mas você tem a Brasil Júnior, que é federal. Ela faz parte de uma rede mundial de instituições federais GJ. Cada estado da federação tem uma entidade que responde a Brasil Júnior. Não responde, é membro. Não é uma cadeia de comando hierárquica. A instituição superior te dá orientação. Você decide se acata ou não, mas é bom acatar muito por uma questão de política, tá? Depois eu vou entrar em detalhes disso. Mas cada estado tem a sua. Como a gente está em Minas Gerais, a gente tem a FEGENG, que é a Federação de EJs de Minas Gerais. E a FEGENG tem 5 núcleos dentro dela. Tem o Central, que é o que a gente faz parte, que é da região metropolitana, mais 7 Lagoas e afins. A gente tem o do Vale do Aço, Governador Valadares, Ipatinga, aquele lá de lá. Você tem o da Zona da Mata. Você tem o do Triângulo. E você tem mais um, que é do norte de Minas. Eu nunca lembro o nome dele. Mas enfim. Você tem esses 5. São 5 ou 6. Não me foge a memória todos, mas enfim. É isso, a gente faz parte de uma rede. E o núcleo central tem as suas 50 e poucas EJs. Se eu não me engano, atualmente tem 53. Que fazem parte do núcleo. E o núcleo, como é que o núcleo é organizado? Vocês provavelmente vai trabalhar isso mais em detalhes na imersão, tá? Mas, se for o caso, depois eu dou um complemento para essa capacitação dentro da diretoria, você me fala se você quer. Mas o núcleo ele é organizado em conselho administrativo, esse conselho elege alguns conselheiros, você tem os diretores de cada diretoria do núcleo e as diretorias. Aí é igual a da ativa, as diretorias. Você tem diretoria de vice-presidência, que é o equivalente à nossa qualidade, presidência, que é gestão, desenvolvimento de rede, quem toma conta de EJ que já está federado, ou seja, o núcleo acompanha a gente, tem uma pessoa do desenvolvimento de rede responsável pela DATS. Como assim, você vai me perguntar? Por exemplo, a gente conversa, a gente está precisando de um bench, de uma indicação de projeto para tal coisa, de uma capacitação para tal coisa, a gente senta lá e conversa, essa pessoa dá uma mão pra gente. Então ele é nosso anjinho da guarda. Ano passado foram 2, o Gustavo e a Vivi. A diretoria de desenvolvimento de rede foi meio caótica ano passado, ela não fez um trabalho muito bom. A Vivi, por exemplo, era o mestre dos magos, nunca achava ela. E quem faz normalmente esse contato são os diretores, tá? Então, qualquer coisa, me dá um toque. E esse ano, a diretoria de desenvolvimento de rede da Central está em vacância. Ou seja, quem está ocupando ela é o presidente da Central, que é o João Vitor. No mesmo caso da Ativa, a gente tem uma vacância no JF, quem está ocupando é o Léo.
era para ser a Malu, mas como quem gerencia a empresa, responsável legal, não pode ser a mesma pessoa que gerencia o caixa, o vice-presidente assume, que é o Leozinho. Aí, enfim, ele não é diretor, mas ele dá um suporte, assina os papéis, tanto é que seu termo de voluntariado veio lá com a assinatura do Léo, esse tipo de coisa. Então, eu acho que nesse primeiro semestre, o núcleo é diferente, tá? As eleições, sabatinas lá são semestrais, processo seletivo também. Recomendo fazer, eu fiz um ano passado, é bom para aprender. Eu acho que no segundo semestre desse ano eu vou tentar de novo, para desenvolvimento de rede. Mas é interessante, você aprende muito sobre média. Enfim, e é isso. Então nesse primeiro semestre eu acho que a gente não vai ter um suporte tão grande, mas pra frente vai. Aí cada dativa, cada EJ tem um representante desse conselho multiplicador. Em teoria era para ter eleição, mas como foi meio acordado entre os diretores, a nossa representante, que é o mais convencional, é a Malu, que é a nossa diretora de gestão, ou seja, ela é a nossa conselheira multiplicadora. Esse conselho se reúne uma vez por semana, lá eles debatem, acompanham como é que está sendo o trabalho do núcleo, orientam o núcleo e tem capacitação e troca de figurinhas entre os diretores, entre os CMs, né? Aí a Malu traz essa informação pra gente. E se ela passar alguma coisa, eu sempre divulgo pra diretoria. Eu sou um livrinho aberto. E eu vou te mandar um áudiozinho com repasso da semana que eu tava enrolando. Morte passada, vamos continuar. Agora essa é a parte finalzinha, tá? Isso daqui vem do nosso pé, mas qual que é a missão da dativa? Deixa eu tirar minha câmera. Yay! Fornecer uma experiência empreendedora dentro da graduação de Química em prol de impactar a vida dos membros, clientes e universidade, construindo uma sociedade mais inovadora, criativa e sustentável. Ou seja, a gente tem que criar soluções que impactem o departamento de Química, ou seja, tem que fazer parte dele, interagir com as coisas. Nós somos membros do DQ. A gente tem que impactar o FMG, ou seja, sempre estar fazendo coisas ali, tentar participar de iniciativas do FMG. Nós somos membros da universidade e um foco principal da diretoria de projetos é impactar a vida dos nossos clientes. A gente tem que entregar coisas, soluções, projetos que vão mudar a vida desse cara. É igual o Saulo, por exemplo, que fez 11 rotulares com a gente. A gente trabalhou quase com a regulamentação de todos os produtos dele e ainda vai voltar com mais, sabe? Então a gente está fazendo impacto, igual o Carlos Magno, que é o do whisky. O projeto que a gente entregou foi lindo. Eu recomendo você dar uma olhada, vai lá na pastinha de 2020 e dar uma lida. Mas basicamente a gente falou, a literatura permite a gente falar que seu processo de produção deve estar errado nisso, 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 corrija. E você não pode tomar o whisky por causa desse parâmetro. Você fez o seu comentário técnico. A gente mudou a vida desse cara. Parece que ele quer abrir uma fábrica de cachaça e vai voltar pra gente ajudar. Então, sabe, é esse impacto que a gente gera. E a gente tem que prezar por gerar esse impacto. Aí eu falei já um pouco disso, mas você vai me perguntar. Olha que fotinha linda. Onde diabos projetos se encaixam nisso tudo? O que projetos tem que ser? Um motor de inovação. Ou seja, a gente tem que estar sempre fazendo as coisas diferentes. Não pode ter medo de errar, tá? Quem fica parado é museu. Só que você tem que tomar cuidado que se tiver um processo muito bom e outro muito ruim, você direciona seu foco. Você vai mexer onde é que você está tendo problema. Então, é sempre fazer as coisas novas, mas não ser idiota. Você prioriza o que você tem que priorizar. Então, a gente tem que ser um motor de inovação, com soluções e um modo de trabalho cada vez mais inovador, ou seja, soluções cada vez com mais impacto, mais diferentes, fazendo mais coisas. A gente tem que prezar para impactar a sociedade, para impactar os nossos clientes, ou seja, coisas diferentes, coisas novas, que mudem realidades. E a gente tem que prezar pela inclusão e formação da dativa em projetos. Por quê? A gente não tem essa parte da missão, que é fornecer uma experiência empreendedora dentro da graduação de Química, ou seja, não pode só os membros de projetos aprender participando de projetos. A dativa inteira tem que aprender. Então a gente tem que tomar esse cuidado para trazer a dativa para dentro da diretoria de projetos e para fazer essa experiência ser boa, certo? Ser boa e ser formativa. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Deixa eu tomar uma água. Já falei demais. Aí tá.
Quais são os principais objetivos desse ano? Na imersão vai ter isso em detalhes, tá? Tanto é que o projeto está tem uma pauta, segunda conversa com vocês. Mas a gente vai ter que ter um lucro líquido, ou seja, isso depois de gasto. Se o projeto se o projeto for R$ 1.000, mas tiver uma análise de 500, o lucro é só 500, né? Então, essa meta é de lucro. Um lucro de líquido de 7.840, ele é alto, mas é porque, lembra que eu falei de 16? A gente tem uma dívida de 2.500 com a Receita que pode ser cobrada. Se ela for cobrada até junho, ok, senão ela caduca. Depois de junho a gente não esquenta mais. Mas o nosso previsão financeira tem que levar isso em conta. A gente fez até uma projeção fiscal, tudo bonitinho, com cenário pessimista. E é isso que a gente resolveu, que os diretores resolveram levar para esse ano, tá? A gente tem que ter uma solução inovadora, aí é de acordo com o pé da rede. Eu não sei se você teve acesso ao documento, se você não teve, eu vou mandar. Mas é que ela tem um monte de coisa, índice de adequação de mercado, é uma coisa mais complexa, mas a gente tem que fazer pelo menos uma esse ano. E a gente tem várias metas de satisfação interna e de satisfação dos clientes. Clientes, com 2 i's ainda. Mas é para ser mais de 8.000. Eu tô fazendo piada com Dragon Ball Z. Não sei se você é novo o suficiente para não pegar isso. Enfim. São essas nossas metas. Aí tá. Quais que são as nossas estratégias chaves para atingir essas metas? Trabalhar para o aumento de eficiência na equipe de projetos, por meio de processos melhores e melhor integração toda-ativa. Como assim? A gente tem que fazer mais. A gente tem um quarto na empresa. Ok, mas não é porque a gente tem muita gente que a gente tem que fazer o trabalho de uma forma ineficiente. A gente tem que entregar mais com o mesmo número de pessoas. O nosso trabalho tem que ter um impacto maior. A gente tem que conseguir entregar mais coisas por tempo. Como é que a gente faz isso? Processos melhores e trazer os consultores que vêm para projetos de uma forma mais expressiva, sabe? Eles têm que fazer um trabalho mais impactante, tanto para formar eles quanto para aliviar a nossa carga. A gente tem que desenhar um processo de criação de novas soluções robustos, ticket médio e valor de venda, tá? Com um ticket médio alto, com uma boa adequação ao mercado, ou seja, o preço médio das nossas vendas tem que ser alto, tem que bater o índice de adequação de mercado que está no pé da rede. Eu vou mandar o link já junto com isso, se quiser você olha. Mas o pé da rede é um planejamento estratégico desenvolvido pela Brasil Júnior que norteia como é que as DJs têm que trabalhar, tá? Então a gente tem que criar um processo para fazer essas novas soluções que funcione bem e ter soluções boas. A gente tem que inovar em processos, projetos e novas soluções de forma a impactar nossos clientes, sabe? Ao melhorar o nosso trabalho, para a gente trabalhar, entregar mais com essa quantidade de tempo e impactar mais o cliente, a universidade e o departamento. A gente tem que manter a qualidade. NPS, CSAT é parecido com NPS, mas é outra medida de qualidade. Mesmo jeito, você manda uma enquetezinha. Nosso foi alto ano passado, mas é entregar projetos de extrema qualidade que vão deixar nossos clientes satisfeitos. Ou seja, disso daí vão várias coisas. A idoneidade, modelo funcional, o comercial vai trabalhar com um novo modelo de contato com o cliente, atualização de repasse, o marketing também está trabalhando nisso, então isso envolve todo mundo, mas projetos têm que manter um nível de entrega alto. A gente não pode fazer cagada. E a gente tem que trabalhar para garantir uma boa experiência e aprendizado para os nossos consultores, que isso foi uma crítica do ano passado. O pessoal vem para fazer trabalho braçal quando vai para projeto, sabe? Então a gente tem que focar nessa formação. Bem, agora é hora de voar. Tenha isso na cabeça. E por fim, projetos é uma família, tá? Então é um por todos e todos por um. Qualquer coisa mesmo, só chamar e conversar. No mais é isso. Deixa eu botar minha cara tampando aqui tudo. Coffee, coffee, coffee. Alergia. Uau! Estava gigante. Vou tomar minha aguinha, mas no mais é isso. Muito obrigado pela paciência, tá? Eu sei que eu sou enrolado, ou seja, me cobra sempre. E a gente se vê segunda. Um abraço, um beijo na bunda até segunda, né? Tchau, tchau.